Pessoal, agora a gente vai ver, agora nós vamos ver umas aplicações, tá, da primeira e da segunda lei. A primeira já foi assim, muito bem explicada, é o caso do cinto de segurança, tá? É o caso do foguete. O que é a terceira que requer mais explicação. Por exemplo, quando você está nadando, né? Vou pegar o motor do barco, vai ser melhor. A hélice do motor do barco aqui, a hélice faz uma força na massa de água para trás. Força que a hélice faz na água. Esse H é só para sinalizar que é a hélice. O A é para sinalizar que é a água. E se eu faço uma força na massa de água, eu vou receber da massa de água na hélice do barco uma força de mesmo valor sentido oposto que a água faz na hélice, caracterizando o que? Um par de forças, um qual é uma ação, outra é reação, forças com o mesmo valor, por isso os vetores estão do mesmo tamanho, direção, né, horizontal, vertical, diagonal, ambos estão na horizontal e sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. É a hélice fazendo na água e a água fazendo na hélice. Tá? A mesma coisa da turbina de avião. E aí a gente entra agora numa questão de certas forças de reações que são muito comuns. Por exemplo, se eu coloco um livro aqui em cima da mesa, quando eu coloco esse livro em cima da mesa, você vai fazer mesmo imaginar a mesma coisa quando você tem um colchão, você coloca o seu pezão em cima do colchão. Quando você coloca um pé em cima do colchão que está sobre o chão, a primeira coisa que você vê acontecer é o colchão afundar. Por quê? Existe uma força no qual a terra que está aqui embaixo puxa todos os objetos que estão sobre a superfície dela, que é a famosa força gravitacional, a força da gravidade. Como o colchão está no meio da história, o seu peso, né, que é a força da terra puxando seu corpo para baixo, vai fazer a superfície do colchão afundar. Então acaba que, como a terra está puxando seu corpo para baixo através da força gravitacional e tem um colchão no meio do caminho, o seu corpo faz uma força no colchão. Essa força que o seu corpo faz no colchão é o que vai comprimir o colchão, afundando a espuma. Essa força eu chamo de força de compressão, que é a força em que, devido à gravidade puxar você para baixo, seu corpo empurra o colchão para baixo. Aqui é um assunto entre a terra, que faz a gravidade, e seu pé, e como puxa seu corpo para baixo, em consequência seu pé faz uma força no colchão ou afundando. Eu chamo isso de força de C, que é compressão. Então pensa, vamos analisar o pé e o colchão. Se devido a essa situação da força gravitacional, seu corpo faz uma força no colchão, que eu vou identificar como uma ação, acaba que o colchão faz uma força no seu corpo em sentido oposto, que é uma força de reação. Só que essa força de reação aqui, ela tem nome próprio, diferente de várias outras, que eu chamo ela de força normal, tá? Toda força que é reação a uma compressão de um corpo sobre o outro, ela leva o nome de força normal. O que é a força normal? Força de reação à força de compressão. Então, toda vez que eu tenho uma força de reação a uma força de compressão, digamos ação e reação, essa reação tem nome próprio, ela é chamada de normal, tá? Então, vamos para o caso do livro. O livro está em cima da mesa, a terra vai puxar o livro para baixo.
força da gravidade aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Esse livro vai acabar, por ter uma mesa no meio do caminho, ele vai acabar comprimindo a superfície da mesa. Eu vou botar aqui, ó, força que o livro faz na mesa, é a força de compressão, que é vou identificar como uma ação. A força de compressão é uma força que ocorre do livro na mesa. E essa ação vai provocar uma reação com o mesmo valor, mesma direção, que aqui é vertical, e sentido oposto. Que essa aqui é a mesa fazendo no livro. E ela tem nome próprio, lembra? É a força normal. Tá? Então, quem que é ação e reação, tanto nesse caso quanto nesse caso? É só você ir naquelas regrinhas. Atuarem em corpos diferentes, terem mesmo valor, direções iguais, sentidos opostos. Vamos pegar aqui. A força de... Vou sair identificando. A força gravitacional, que é a Terra puxando o corpo para baixo, é uma força em que a Terra atua no livro. A força de compressão é uma força que, devido a essa situação, o livro acaba fazendo na mesa. Então, uma ação do livro na mesa. E, em consequência disso, a mesa responde com uma reação, que é a força normal, que é o que? Da mesa no livro. Então, se eu te perguntar assim, nessa situação, quem que se anula e quem que não, e quem que é par de ação e reação? Duas forças para se anular tem que ser duas forças de valores iguais atuando no mesmo corpo. Então, se eu pegar aqui, a força gravitacional aqui que puxa o livro para baixo é uma força que a Terra faz no livro. Então, ó, é essa força que atua no livro. Se eu pegar essa força aqui, é uma força que o livro faz na mesa. Eu não posso falar que essas duas forças se anulam. Por quê? Apesar de elas terem o mesmo tamanho, mesmo valor, elas vão ter o mesmo sentido, tá vendo? Para anular tem que ser sentido oposto. Vou botar uma colinha aqui para vocês, ó. Anular. As forças têm que ser forças no mesmo corpo, mesmo valor, direção igual, sentido oposto. Para anular, precisa obedecer esses itens aqui, ó. Ação e reação é aqui que acontece, ó. A diferença, elas não são no mesmo corpo, elas são em corpos diferentes. Tá? Então, se eu pegar a força gravitacional aqui e a força de compressão, elas não vão se anular, porque elas estão no mesmo sentido. Se eu pegar a força gravitacional, que é a Terra puxando o livro para baixo, e a força normal, que é a mesa aplicando a força no livro, ó, eu tenho essa fazendo no livro e essa fazendo no livro. Ambas com mesma direção, mesmo valor e sentidos opostos. Essas duas se anulam, tá? Se anulam. Então a força resultante entre essas duas dá zero. Agora, quem é ação e reação aqui? Duas forças que não vão atuar no mesmo corpo e estão em sentidos opostos. Já que essas duas têm sentidos opostos, mesmos valores e atuam no mesmo corpo, elas não podem obedecer a ação e reação. Então, essas duas obedecem a ação e reação. Porque, ó, olha a força de compressão, que é o livro fazendo a força na mesa. Mesmo valor, direção vertical, sentido para baixo. Olha a reação normal, a força normal. Ela é uma força que atua da mesa no livro, mesmo valor, mesma direção, sentido oposto. Então, essa aqui é a ação, essa é a reação. Então, os exercícios vão ficar em cima disso. Quem é ação, quem é reação, quem que se anula? Igual aqui, ó. Quem que se anula? Força gravitacional com a normal, porque ambas atuam no pé. Mesma direção, sentido oposto. Duas forças, mesma direção, mesmo valor, sentido oposto, se anulam, desde que atuam no mesmo corpo. Quando eu pego a força de compressão e a força normal, são forças mesmo valor, mesma direção, sentido oposto, porém atuando em corpos diferentes. Então elas não se anulam, tá? Então esses vão ser os exercícios sim, que é necessário para vocês se identificarem. E um detalhe muito importante é o seguinte:
Sabe essa força gravitacional que eu estou falando aqui, que a Terra puxa um corpo? Ela vai ter um nome próprio também. Se eu pegar a segunda lei de Newton, ela não é assim? Opa. E aí o que acontece? Se eu pegar que a força que puxa tudo que está sobre a Terra para baixo é uma força gerada pela gravidade, que eu vou chamar de força gravitacional, a gente vai passar a chamar essa força de peso. Tá? A força gravitacional vou passar a chamar de força peso, que é o quê? Força que a gravidade puxa os corpos, tá? No caso, puxa os corpos, isso aqui puxa a massa dos corpos, ok? Então, se eu tenho uma força que puxa a massa dos corpos, pela segunda lei de Newton fala aqui, qualquer força diferente de zero que atua na massa de um corpo provoca uma aceleração. Então, se eu pegar uma força que puxa os corpos para a massa dos corpos para baixo, essa força eu vou dar um nome próprio, que eu vou chamar de força peso, que é a força da gravidade puxando as massas dos corpos para baixo. E como uma força atua sobre uma massa, ela gera uma aceleração, essa força que puxa os corpos para baixo gera uma aceleração nesses corpos na Terra aqui, que eu vou chamar de aceleração da gravidade, que é dada pela letrinha G. Da gravidade. Que vai ter um valor fixo de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, já que é uma aceleração, mas é muito arredondado para 10 para facilitar a nossa vida nas contas. Então, nota-se, pegar a segunda lei de Newton e aplicar dentro dessa lógica da força que a Terra puxa os corpos, eu mudo o nome da força e mudo a aceleração. Tá? Então, todas essas forças que puxavam os corpos para baixo nesses exemplos, agora fica mais fácil de entender. Elas, na verdade, eram forças peso, né? Entendido? Então, é isso aí. Um abraço.